Olá, aqui é o José Cavalcante, eu sou criador das Essências Florais Health, então seja muito bem-vindo a esta aula especial que eu preparei para você. Sabe que muitas pessoas, elas sempre me perguntam como foi que surgiram as Essências Florais Health. Eu não sei se você sabe, mas os Florais Health, eles entraram no mercado brasileiro oficialmente em 2016. Então nós somos uma empresa bem novinha, sim, bem novinha, mas com sonhos muito grandes. A ideia de ter optado por nomes em inglês, tanto na nossa marca como na maioria das essências florais, é porque o nosso sonho, o nosso propósito é chegar a outros países. E claro, sempre com o mesmo intuito, ajudando pessoas ao redor do mundo a tratarem as dores da alma que tanto atrapalham, tanto influenciam no bem-estar e também na saúde física, emocional e espiritual das pessoas. Por isso que eu escolhi o nome Health, que Health significa saúde. Tá, mas talvez você pode estar pensando como que surgiu a empresa, como que é o processo de produção e como que funciona as essências florais para o propósito principal delas, que é o processo da melhoria da saúde das pessoas, né? Também serve para os animais e para as plantas, eu já te adianto isso. Bom, então vamos por parte. Os Florais Health eles foram lançados em 2016, mas os estudos sobre cada essência floral, isso começou muitos anos antes, muitos anos atrás, já estava estudando, me aperfeiçoando e intensificando cada vez mais nos estudos das essências. Eu sempre me inspirei nos grandes casos de sucesso, como sucesso ao redor do mundo, como os florais da Califórnia, florais franceses e também os florais de Bach, que são os mais famosos, né? Então, a partir de estudo intenso desses sistemas já consagrados, eu comecei então a desenvolver os Florais Health. Para mim, assim, foi literalmente uma conexão, foi um chamado da natureza. Eu parecia que tinha algo que me inquietava muito. Eu não sei nem como te explicar como que eu me sentia. Eu só sei que eu comecei a me sentir melhor, a encontrar mais um sentido na minha vida quando eu resolvi iniciar a produção das essências florais. Então, todas as essências do nosso sistema floral são colhidos no interior do Rio Grande do Sul, assim, em meio à mata nativa e junto também com plantações 100% orgânicas. E todo o processo de invase é feito aqui em Lages, em Santa Catarina, onde fica a nossa sede, o nosso laboratório e também um centro de distribuição para todo o país. Mas eu te digo que é o seguinte, eu tenho um cuidado muito especial com todas as fases da produção, desde a colheita, que é feito na primavera, o invase e o próprio encaminhamento das essências florais para os consumidores. Então eu tento ser o mais próximo, o mais presente possível. Então volta e meia eu estou mandando e-mail para as pessoas sabendo como que elas se sentiram depois do uso das nossas essências. Então a ideia é criar uma conexão, porque eu gosto de saber como que as pessoas ficam depois que elas utilizam as essências florais Health. Bom, e por falar em conexão, eu digo que o contato com a natureza é indescritível, porque durante todo o processo de produção das essências, assim, eu digo que é algo que quase eu não encontro palavras para descrever, literalmente, porque existe assim um respeito muito grande com cada flor, com cada planta. Então, as essências Health, elas são colhidas em dias de sol, logo ao amanhecer, quando elas estão molhadinhas com aquele orvalho. Então elas ficam em média 3 horas expostas ao sol, em meio à natureza. Quase todas as essências elas são produzidas utilizando o método solar. Então apenas 4 essências são feitas através do método de fervura. Bom, e muitas pessoas também sempre perguntam, tá, mas como é que você faz para descobrir para que serve cada essência floral? Essa é uma pergunta bem interessante. Bom, como eu te disse logo no começo, eu estudei muito o caminho dos grandes produtores florais ao redor do mundo, por serem, claro, já estudos muito confiáveis e também por desenvolverem pesquisas sérias e concretas sobre as essências florais. Bom, desta forma foi que eu comecei então, a reproduzir essências florais consagradas desses grandes exemplos, mas com as flores 100% brasileiras, adaptadas ao nosso psiquismo. Então fomos desenvolvendo essências inéditas, também inéditas no mundo dos florais. Existe todo um processo de análise das flores
que eu levo em consideração. Eu avalio muito a cor das pétalas, o número de pétalas, como que é a planta no seu contexto, por exemplo, se a planta é resistente à diversidade do clima, se ela é um estilo trepadeira, se gosta de sol, se prefere se desenvolver em locais mais afastados, úmidos, se ela se dá bem com outras plantas. Então eu tento ler as ramificações também. Claro, pesquiso a ciência oculta das plantas. Isso é uma pesquisa exaustiva e, claro, eu experimento todos os florais. Hoje eu não sei em que data você vai estar vendo esse vídeo, mas agora aqui em 2016, além das 57 essências individuais e das 10 fórmulas, tenho mais 5 essências em pesquisa. Isso vou passar um bom tempo ainda experimentando, pesquisando, catalogando os efeitos positivos dessas essências novas, até ter certeza da função delas no nosso equilíbrio emocional, porque são flores inéditas. Então, para só depois lançar essas essências no mercado. Eu não sei se você já ouviu falar sobre a radiestesia, que é aquela técnica usando o pêndulo. Essa também é uma fórmula muito interessante de descobrir a função de cada essência, para que ela serve. Até identificar qual pessoa é mais adequada para tal determinada essência. Neste caso, eu uso o pêndulo, como eu te disse, para catalogar algumas funções de cada essência. Eu te recomendo aprofundar um pouquinho mais sobre essa técnica sutil e fantástica que é a radiestesia terapêutica. Atualmente, o Sistema Floral Health tem 57 essências individuais e 10 fórmulas compostas, que são um conjunto perfeito de essências capazes de tratar inúmeras desarmonias emocionais e sentimentais que tanto atrapalham a vida das pessoas. Eu vou te falar como que ocorre a atuação das essências florais no tratamento dos sentimentos, no tratamento das emoções que se encontram em desequilíbrio. Bom, em primeiro lugar, eu quero te deixar bem claro o seguinte, que as essências florais, elas não vão influenciar de forma alguma em nenhum tipo de tratamento alopático que a pessoa estiver fazendo. Porque as essências florais, elas não agem diretamente no corpo físico. Isso é que ela se diferencia do tratamento convencional. Isso mesmo, elas vão atuar nos nossos corpos sutis, no nosso campo eletromagnético, ou seja, elas atuam na parte etérica do nosso psiquismo. Aí, nesse ponto, é onde reside toda a cura quântica, porque a mente pode adoecer a pessoa e, da mesma forma, pode provocar a cura de inúmeros problemas emocionais. Você já deve ter ouvido falar dos problemas psicossomáticos. Pois é, são as doenças causadas pela mente. Bom, eu vou te dar um exemplo. Se você morre de medo de falar em público, e depende disso para muitas coisas, de repente para ter uma nova profissão, apresentar um TCC, alguma apresentação, e isso acaba gerando uma grande tormenta, na verdade. Ainda mais se você tiver que fazer algo para a hora, algo urgente, que requer a tua presença ali diante de uma plateia. Neste caso, as essências florais, elas vão tratar o medo. Mas como que elas vão tratar o medo? Então elas vão elevar o sentimento de coragem, vão elevar a tua virtude para que você possa, através da tua virtude, vencer os bloqueios mentais que estão te atrapalhando nessa situação, Então as essências, elas têm esse poder, essa capacidade de elevar, destacar a virtude. Naquele caso, a coragem para vencer o medo. Então a essência floral, ela vai estimular as virtudes necessárias para que você possa superar todos os desafios. Você pode perguntar se existe contraindicações? Não, não existe. Porque se não houver compatibilidade vibracional entre a essência e o problema emocional que a pessoa apresenta, a essência simplesmente ela não vai fazer efeito. E o interessante, não vai te dar efeitos adversos. Por isso, eu considero o sistema de cura emocional do sistema floral o mais perfeito do mundo, porque é uma forma natural de curar as dores da alma, as dores do coração. Tá, e como é que se usa então as essências florais? Eu te digo o seguinte, esse aqui é um frasco estoque, é a solução concentrada. Você pode pingar 2 gotas na língua, ou se achar o gosto um pouco forte, porque ele é conservado em brandy de uva, você pode pingar 2 gotas num copo d'água e tomar durante o dia, ou numa garrafinha de água. Ah, mas eu sou revendedor, sou terapeuta, eu quero
diluir, eu tenho uma farmácia homeopática, quero diluir os florais. Perfeito. Você vai pegar um frasco de 30 ml e pingar 6 gotas nesse frasco. Então, nesse frasco você deixa 2/3 de água, água mineral, e 1/3 de conservante, que geralmente é o brand de uva que se usa, ou se preferir, se for criança, eu recomendo o uso de vinagre de maçã. Neste caso, nesse frasco de tratamento, você vai usar 4 gotas 4 vezes ao dia. Eu te digo assim que é bem interessante o tratamento das essências florais, porque ele é muito abrangente mesmo, trata as emoções, e o tempo de tratamento, em média, dura 3 meses por cada emoção que você quer tratar. Às vezes a pessoa tem um monte de problemas, então o que faz? Escolhe aquele que está mais incomodando primeiro, trata ele. Resolveu? Passa para o outro. O nosso sistema ele é dividido assim nas fórmulas compostas e nas essências individuais. As fórmulas compostas são um conjunto de flores dentro de um único frasco. Vou te mostrar aqui, esse é o nosso kit das fórmulas compostas. Bom, tem essências constelação familiar, que é para tratar os relacionamentos com pai, com mãe, com desenvolver toda a parte do respeito. Existe para aprendizagem, mais paciência, criatividade. Tem o SOS, que é para aqueles momentos de urgência, floral da feminilidade, aprendizagem, alegria de viver, caminho espiritual, amor próprio, que esse é um dos campeões de venda. E eu te digo assim que a essência floral, ela dá um up na vida. É um tratamento que não causa dependência, então é seguro e você pode ir usando uma após outra, resolvendo um problema após o outro. Bom, eu poderia falar aqui por horas se eu for abordar cada essência floral. Por isso, daqui uns dias você vai receber no teu e-mail um e-book resumindo a indicação de cada essência floral. Então fica mais fácil, se você se interessou, de encontrar lá a tua própria essência floral para iniciar o teu tratamento. E se você quiser se aperfeiçoar um pouco mais e começar a trabalhar com as essências florais, ajudando outras pessoas a melhorarem, você pode fazer o nosso curso nível 1, que também está disponível em algum lugar desse site. Você vai encontrar o link para a compra do curso. Ele é 100% online, também em videoaulas. Vai te dar uma apresentação de cada essência floral, bem facilitado. Depois vamos aprimorando, aprofundando cada vez mais os estudos com nível 2, 3 e assim consecutivamente. Mas vamos sempre passo por passo para não dar um passo maior que a perna. Por isso eu te digo também, acessa sempre que quiser o nosso site floraishealth.com.br para receber as nossas novidades, assina a newsletter, curte o nosso canal no Facebook, no YouTube, onde eu sempre estou colocando alguns videozinhos novos sobre as essências florais, sempre estamos trabalhando. E deixa teu comentário aqui abaixo, em algum local dessa página, ou no Face, ou no YouTube, sobre o que você achou dessa aula. Foi simplesmente uma abordagem inicial para o mundo das essências florais, porque ele é relativamente simples, apaixonante e muito envolvente. Eu espero que você também encontre o seu equilíbrio ideal. Muito obrigado, eu sou José Cavalcante, nós nos vemos no próximo vídeo. Até breve.